Aleluia. Saúde a igreja com a paz do Senhor, amém? Glórias a Deus. E agradecemos ao Senhor, né, irmãos, por mais essa oportunidade de poder estar na casa do Senhor, nesse culto de doutrina. E louvamos a Deus por mais esse momento tão abençoado. E louvamos ao nome do Senhor Jesus. Antes de dar início, quero somente aproveitar, parabenizar a pastor Flávio, a Rosinha, Jonathan e a Daiane, né, pelo aniversário de casamento. Que Deus os abençoe cada vez mais, em nome de Jesus. Louvamos a Deus pela vida de vocês. Obrigado, irmão Célio. Os irmãos possam abrir suas Bíblias, por gentileza. Esse texto tem falado comigo já tem, acho que, cerca de um mês, e não poderia deixar passar a oportunidade de ministrar nesse texto. Eu até fiz a abertura do culto domingo nele, e hoje vamos ter um pouco mais de tempo para meditar no livro de Isaías, capítulo 60, verso 1, por favor. Isaías 60, verso 1. O título da mensagem hoje, irmãos, é um versículo, 4 chamados, tá certo? Isaías 60, verso 1, todos acharam? Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Se você quiser acompanhar no telão também, fique à vontade, em nome de Jesus. Levante-se, resplandeça, porque já vem a sua luz, e a glória do Senhor está raiando sobre você. Amém? Agradeço a Deus pela oração já feita. Então vamos dar início aqui à doutrina dessa noite, no nome santo de Jesus. Irmãos, uma breve introdução aqui. O capítulo 60, né, desse livro de Isaías, ele é uma poderosa, irmãos, mensagem de restauração, esperança e recomeço ali, né, para o povo. O contexto aqui é o período do pós-exílio, né? Muitos judeus, eles haviam retornado da Babilônia para Jerusalém, mas encontraram uma realidade desanimadora, irmãos. Por exemplo, a cidade estava em ruínas, a economia muito frágil, as promessas pareciam demoradas, né? E talvez o que mais possa ter marcado aquele povo, o povo ainda vivia sob a sombra do sofrimento que passou no exílio ali, né, pelos babilônios. É nesse cenário, irmãos, que Deus libera essa palavra transformadora, né? Esse versículo tão impactante para as nossas vidas. Levante-se, resplandeça, porque já vem a sua luz, e a glória do Senhor está raiando sobre você. Mesmo diante das ruínas, irmãos, Deus, ele não vê o presente. Na verdade, Deus, ele vê propósito. Então eu e você estamos aqui nessa noite não para avaliar o nosso presente, mas entender que o nosso Deus, ele vê e tem propósito nas nossas vidas. Assim como na vida daquele povo que foi ali ensinado, né, durante todo aquele tormento que passou, todo o sofrimento que passou, mas olha que palavra maravilhosa para animar, para poder fazer, irmãos, surgir mesmo, né, de dentro do ser daquelas vidas, e como a palavra é viva e eficaz para os nossos corações nessa noite. Levante-se, resplandeça, porque já vem a sua luz, e a glória do Senhor está raiando sobre mim, sobre você, porque Deus, ele é Deus de milagres, tá certo? Como nós já falamos, né? O tema da mensagem, um versículo, 4 chamados. O primeiro chamado
é o chamado para se levantar. Levanta-te. Deus chama seu povo a sair da condição de abatimento. Quem recebe, irmãos, uma promessa de Deus não pode permanecer no chão. Quantos aqui têm promessas de Deus na sua vida? Meus irmãos, a palavra de Deus está repleta de promessas para mim e para você. E eu não sei o porquê, mas esse versículo em específico, né, ficou marcado assim no meu coração para ser ministrado. Mas as lutas que muitas vezes passamos querem fazer exatamente isso daqui, ó. Que nós permaneçamos no chão. E sabe quem gosta disso, irmãos? É o inimigo das nossas almas. Que nós estejamos cabisbaixos, olhando para baixo, não fazendo a obra do Senhor como nós devemos fazer. Mas se nós pararmos para pensar e ver o primeiro chamado, lembra, né? Um versículo, quantos chamados? 4 chamados. Primeiro, o chamado para se levantar. Quando acordamos, irmãos, qual a primeira coisa que nós fazemos? Normalmente, né? Claro, depois de abrir o olho, né? Levantar. E a gente faz essa atitude de se levantar. É uma atitude, se você ver aqui, irmãos, é um imperativo, né? Uma ordem de Deus. Levanta-te. Talvez esse levanta-te, e muito provavelmente irmãos, está sendo falado para o nosso ser espiritual. Talvez você, no âmbito natural, esteja bem, com saúde, graças a Deus, mas e o nosso espiritual, a nossa comunhão, a nossa intimidade com Deus, será que ela não está muito cabisbaixa? A nossa proximidade com as coisas de Deus, será que nós não estamos muito, entre aspas, deitados, né, irmãos? Vamos dizer assim. Então, levanta-te. A restauração começa, irmãos, quando entendemos que Deus, Ele pode intervir a qualquer momento. Quantas e quantas vezes nós já ouvimos aqui, nesse púlpito, que Deus pode agir a qualquer instante, a qualquer momento, pode intervir na nossa situação, mas aí as circunstâncias, né, se alongam muitas vezes, e aí a gente vê o reflexo, né, que houve aqui para com esse povo, né, o povo aqui de Deus, 70 anos, cativos, lutas enfrentadas, né, irmãos, durante um longo período, e nós, como servos do Senhor, também podemos passar momentos assim, né, se sentir cativos, mas olha o que Deus pode fazer conosco. Salmos 30, verso 11, por gentileza, aqui no telão. Tornaste o meu pranto em dança alegre, tiraste o meu pano de saco e me cingiste de quê, irmãos? De alegria. Será que hoje nós podemos dizer, irmãos, que somos felizes no Senhor? Porque nós somos e devemos ser felizes no Senhor. Ah, meu irmão, mas hoje eu vim tão pesado para a igreja, mas você veio, você se levantou, você está aqui. Lembra da atitude que nós devemos tomar? Tomamos. O peso espiritual disso, irmão, você já conhece. Deus olha dos altos céus e vê que nós estamos atendendo ao primeiro chamado de se levantar. Se levantar
de momentos que querem nos abalar, se levantar de momentos ou até de situações que querem frustrar a nossa fé. E você e eu estamos aqui, irmãos, porque sabemos que Deus não deseja ver seu povo paralisado. O povo de Deus é um povo que se move, é um povo que anda, é um povo que marcha. E há momentos, irmãos, em que a fé exige uma atitude e praticamente todas as vezes exigirá a atitude. Por isso que nós devemos ouvir o primeiro chamado de se levantar. E essa ordem de Deus: levanta-te. Não para de avançar. O milagre ele pode começar, irmãos, quando nós decidimos finalmente nos levantar de verdade. E aí o milagre pode chegar. Se não chegar, a gente vai estar preparado, vai estar olhando para o alto, pensando nas coisas do alto, clamando, e orando, seguindo a caminhada e fazendo, irmãos, a vontade de Deus. O primeiro chamado é o chamado para se levantar. Então vamos obedecer a ordem do Senhor: levanta-te. Efésios 5:14, por favor. Por isso é que se diz: desperta, você que está dormindo, levante-se dentre os mortos, e Cristo o iluminará. Mas o que foi que teve que fazer? O primeiro chamado: se levantar, se erguer, não deixar, seja lá o que for, nos deixar prostrados. Deixo uma pergunta para reflexão, irmãos: o que tem nos mantido prostrados nesses tempos trabalhosos? E cada um de nós temos de nos avaliar e saber que Deus, Ele pode nos ajudar a cumprir esse primeiro chamado de se levantar. Segundo chamado, o chamado para resplandecer. A luz, irmãos, ela não vem de nós, ela vem de quem? Vem de Deus. Nós somos chamados somente a refletir aquilo que já recebemos do Senhor. O povo de Deus, ele deve ser um farol em meio às trevas. Pode, por favor, abrir o livro de Mateus, capítulo 5, versos 14 ao 16. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte. Nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão na casa. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês, que está onde? Nos céus. Então resplandeça. Eu e você já recebemos a luz do Senhor. Nossa função, irmãos, é resplandecer. Se nós cumprimos o primeiro chamado, que é se levantar, nós temos que fazer agora o papel de resplandecer nesse mundo tenebroso. Lembre-se que a luz, ela sempre se destacará em meio à escuridão. Sempre. Às vezes nós acordamos de madrugada, dá aquela vontadezinha de ir no banheiro, a gente vai. Com pouco tempo a gente chega, o que é que a gente faz? Acende a luz, e aí você começa a enxergar tudo o que estava precisando. No mundo espiritual, irmãos, é desse jeito. A escuridão, ela quer tomar conta. Todo dia quer tomar conta, mas nós temos um chamado. No caso aqui que organizamos, segundo chamado dos 4, resplandecer. Nós nos levantamos, tomamos a atitude que Deus
ordenou: levanta-te. E agora é hora de resplandecer, porque a luz já vem dele, irmãos. A luz vem do Senhor e a gente resplandece essa luz. Olha só, para que vejam, nós temos um objetivo: as boas obras que vocês fazem e glorifiquem. Tudo não é para a glória de Deus, né? Tá aí, ó. E glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Quando nós, irmãos, refletimos, quando nós resplandecemos, Deus é glorificado. E é aí, irmãos, que nós estaremos fazendo mais ainda o nosso papel de igreja. O nosso papel de igreja de Jesus, né, irmãos? Infelizmente, hoje nós sabemos que a palavra igreja tem sido banalizada, né, devido ao falso testemunho, devido a testemunhos ruins, mas cada vida, irmãos, é responsável pelo seu próprio testemunho. Se você levanta, se você resplandece e faz com que o seu Deus seja glorificado, você está fazendo a sua parte no reino dos céus. E você imagina a alegria do Senhor? Você imagina o que Deus tem preparado para mim, para você, quando nós fazemos o que está em sua palavra? Então lembre-se, o primeiro chamado, levanta-te. O segundo, resplandeça, porque a luz vem dele. E nós não precisamos, irmãos, entre aspas, fazer nada, né? Nós não somos luz, irmãos. Na verdade, nós refletimos a luz de Jesus. E que Ele seja glorificado a cada dia de nossas vidas. O testemunho cristão, irmãos, ele deve ser visível. Nossa vida deve apontar para Cristo. O mundo precisa enxergar Deus através de nós. Precisa enxergar. Nós sabíamos que escândalos viriam. Jesus avisou. E isso, irmãos, vai se intensificar. Mas que nós possamos, além de nos levantar, possamos resplandecer a verdadeira luz de Jesus. Para que as pessoas, né, irmãos, possam querer conhecer. Para que as pessoas venham e realmente entendam que Jesus, Ele é o Senhor e Salvador de nossas vidas. E nós estamos aqui para fazer isso. Um versículo, 4 chamados. O primeiro é se levantar. O segundo, resplandecer. E vai aí, irmãos, vai contando que a gente já vai para o terceiro. Terceiro chamado, o chamado de crer, porque a luz já chegou. A luz representa, irmãos, a salvação e a intervenção divina. Não é um brilho produzido pelo homem. Lembra, a gente comentou agora há pouco, nós não produzimos esse brilho. Vem de Deus. Deus, Ele sempre age, irmãos, antes de exigir uma resposta. Como assim? Deus, Ele age. Porque lembra que Deus, Ele trabalha com propósitos. E às vezes a gente se pergunta, né? Por que eu estou passando isso? Por que eu estou passando aquilo? Por que fulano está passando isso e aquilo outro? É um menino bom, tal. É uma pessoa que não faz mal a ninguém. Propósitos. Um versículo, 4 chamados. O terceiro, o chamado de crer. Crer em quem? Crer em Deus, que é um Deus que tem propósito em tudo. João 8, verso 12, vamos dar uma olhadinha aqui no telão. De novo, Jesus lhes falou dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. E aí, irmãos, nós vemos que verdadeiramente a luz não vem de nós.
Graças a Deus, o Senhor nos encontrou, nos proporciona, né, irmãos, vivermos essa vida que nos é proposta, essa caminhada que nos é proposta, e nós podemos viver o chamado de crer em um Deus que nos fala isso. Quem me segue, Jesus falando, né? Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. É incrível, irmãos, porque se nós pegarmos o verso que estamos aqui trabalhando, né, estudando nessa noite, os chamados estão aí, ó. Levante-se, resplandeça, porque já vem a sua luz. Esse verso, ele também é escatológico, né? Esse verso, ele também nos lembra de Jesus, claramente. Quando Jesus veio ao mundo, irmãos, ele veio para transformar, ele veio para curar, ele veio para ensinar, ele veio para perdoar, ensinar o perdão e fazer a vontade de Deus, ou seja, tudo em uma grande transparência, né? Nós não gostamos, né, de quando nós temos e trabalhamos, né, e convivemos com pessoas transparentes, verdadeiras. Olha só, Jesus é a perfeição, né, da verdade. E como é maravilhoso, irmãos, a verdade. É uma luz que ilumina, que mostra o caminho. 2 Coríntios 4, verso 6, por favor. Porque Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Irmãos, é incrível como nós vemos, né? Pode voltar a primeira parte? Deixa eu reler aqui para você. Porque Deus, que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. A luz, ela vai representar essa salvação, irmãos, e a intervenção divina em nossas vidas. Porque de nós mesmos, nós sabemos que nós não podemos proporcionar, né, muita coisa a esse mundo. Eu não estou falando, né, de algo natural, mas espiritualmente falando, irmãos, todos nós necessitamos de Jesus para que possamos proporcionar a verdadeira luz e a direção correta para as pessoas, para aqueles que ainda não o conhecem. Então nós devemos nos levantar, resplandecer e crer que essa luz já está em nós, refletindo. Porque muitas vezes, irmãos, é como o pastor aqui, às vezes ele faz, né, essa ilustração, aquelas pessoas que são crentes há muito tempo e são muito desanimadas. Eu não estou dizendo que nós não passamos lutas, que nós temos dias tristes, nós temos. Nenhum de nós somos super crentes, isso não existe, mas não é possível, irmãos, que nós venhamos a viver a nossa caminhada cristã sempre abatidos. O Deus que servimos, Ele é o Deus dos montes e Deus dos vales. Vai ter momentos, irmãos, de bonança que nós vamos estar ali demonstrando uma fé altíssima, né, para a glória de Deus, e vai ter momentos que a nossa fé vai estar pequenininha,
Mas lembra-se que Jesus mesmo falou, irmãos, que se nós tivéssemos a fé do tamanho de um grão de mostarda, nós moveríamos montanhas. Então, mesmo lá, naquele dia, nós devemos exercer o terceiro chamado, crer que essa luz está em nós. E aí, irmãos, entender que é se levantar mesmo, é pisar na cabeça do cão, muitas vezes, e fazer aquilo que Deus deseja. Quantas vezes, né, irmãos, nós falamos aqui de pessoas e pessoas que estão desanimando, falando na igreja de modo geral. É uma onda de desânimo, irmãos, sem igual. É uma onda de falta de fé, sem igual. Pessoas preocupadas com tantas coisas, pessoas angustiadas, pessoas onde não querem mais exalar o perfume de Cristo, muito menos sua luz. Mas aí quando você vai atrás dessas pessoas, no São João de Maracanaú, aí você não entende. Por que você não é feliz na igreja, mas é feliz nas festas mundanas? Por que a pessoa não consegue reconhecer o senhorio de Cristo, mas vai ser cavalo de Satanás? Porque é mais fácil, é? Então devemos aprender, irmãos, de uma vez por todas, que a caminhada cristã, ela é árdua, e é por isso que nós somos soldados de Cristo, e Ele é o nosso general. E quando nós estamos em momentos difíceis, não é ficar como, ele não está aí hoje não, né, o irmão Macedo, ele sempre fala, né, no testemunho dele, que ele foi ali por muitos anos, cavalo de Satanás, porque Satanás pintava e bordava na vida dele, e de muitos. Satisfação, irmãos, nós encontramos a real satisfação e alegria em Cristo. Aleluia! Aquele que está trocando, irmãos, por um prato de lentilha, aquele que está trocando a sua vida com Deus por algumas noites de diversão, tem que tomar cuidado, porque o mundo, ele é outro. A vida das pessoas, ela é muito valiosa para Deus, nós sabemos disso. Mas parece que as próprias pessoas não querem compreender isso, que esse mundo, ele jaz no maligno, porque está na palavra. E aí ficam brincando, não, eu vou lá porque eu quero só comer um milhozinho. É porque eu gosto da comida típica. E aí depois, meu irmão, está longe dos caminhos de Deus. Digo isso, irmãos, porque os tempos são tão maus, que as pessoas não estão mais querendo, né, compreender. Ou então, Satanás tem buscado estratégias mais intensas para tragar essas vidas. E qual a função, né, irmãos, que nós temos? Perceber que eu e você somos responsáveis pela nossa vida cristã.
Porque se tem uma coisa, irmãos, que não se merece, por exemplo, no sentido dos pastores, não se merece, irmãos, aquelas pessoas que muitas vezes saem da igreja, vão viver a vida que desejam e culpam homens e mulheres de Deus. Para essas vidas, irmãos, a única coisa que podemos dizer é que Deus está vendo. Deus está vendo, Deus conhece os seus ungidos. Infelizmente, sim, existem pastores, né, por aí afora que, misericórdia. Mas homens e mulheres de Deus que conhecemos, né, como os que estão nessa casa de oração, que nós confiamos, não merecem, irmãos, serem criticados pelos desejos que aquela pessoa tem de estar não cumprindo mais aquilo que Deus quer para a sua vida e quer debandar, vamos dizer assim. O terceiro chamado, né, que nós estamos finalizando aqui agora, é o chamado de crer. E é aí que está. Muita gente não crê mais em Jesus. Ofuscou, irmãos, ofuscou. Uma orientação da parte de Deus para as nossas vidas. Nunca deixemos Satanás minar a nossa mente, irmãos, com tamanho engano. Porque eu e você escolhemos a melhor parte, que é servir a Deus. E coloque isso no seu coração. Servir a Deus é maravilhoso. Nossa esperança, irmãos, ela não está nas circunstâncias. Nossa esperança, ela está em Cristo. Lembre-se disso. E vamos para a parte final. Um versículo, 4 chamados. Chamado número 4. O chamado para manifestar a glória de Deus. Refere-se, irmãos, à presença manifesta de Deus. A glória divina, né, transforma ambientes, pessoas, histórias. Quando Deus se revela, meu irmão e minha irmã, tudo muda. É ou não é verdade? Eu sei que você tem um testemunho grandioso. Eu sei que você pode falar de Deus. E tudo que Deus fez na sua vida. E tudo isso, irmãos, a glória de Deus, quando a glória de Deus nos envolve, ela transforma ambientes, pessoas, histórias, e faz com que nós vejamos, né, irmãos, que realmente quando Deus se revela, tudo muda. Ficamos felizes, irmãos, pois quando nós lemos um texto como esse, né? Levante-se, resplandeça, porque já vem a sua luz e a glória do Senhor está raiando sobre você. Tem algumas versões que falam a glória do Senhor nasce sobre ti. Ou seja, às vezes a pessoa, irmãos, ficou perdida, se afastou, mas nada impede, irmãos, de ter ali um nascimento, né? Nada ali impede de ter novamente ali de ressurgir uma nova atitude. Nada impede de novamente você e eu podermos fazer a vontade do Senhor do jeito que Ele deseja. Muitas vezes nós estamos, irmãos, passando momentos atribulados, né?
e situações que querem sim ofuscar a nossa fé, a nossa visão espiritual. Mas está aí, ó. Um versículo, 4 chamados: se levantar, resplandecer, não é? Que mais? Crer que a luz ela está em nós para manifestar a glória do nosso Deus. Tudo aí. Onde Deus manifesta a sua presença, irmãos, as trevas elas recuam. E aí nós temos uma atitude a tomar, porque muitas vezes, ó, as trevas querem sufocar a nossa fé, a nossa casa, a nossa família, o nosso ministério. E às vezes nós não tomamos atitudes. Mas está aqui, um versículo, 4 chamados. Se nós não nos levantarmos, irmãos, nós não vamos compreender os demais. Se nós não tomarmos atitudes de mudança, nós não vamos fazer a diferença. E eu louvo a Deus porque prego para uma igreja que faz a diferença. Porque eu sei que meus irmãos, os pastores, os líderes, têm buscado ao Senhor nessa casa, nas congregações, e ficamos felizes em congregar em um lugar que, vamos pegar aqui o nosso versículo dessa noite, que está buscando fazer aqui e cumprir esses 4 chamados. Porque às vezes a gente chega na igreja, irmãos, e não tem problema nenhum chegar um dia triste, chegar um dia chorando, chegar um dia, irmãos, angustiado. É aqui que você vai se fortalecer no Senhor e na força do seu poder. É aqui que o irmão vai abraçar, é aqui que o irmão vai dar a mão, é aqui que o irmão vai te levantar, vai te ajudar a te levantar. Porque quando nós não conseguimos, irmãos, nós temos pessoas a quem procurar. Quando nós não estamos muito bem, é na igreja que nós vamos, irmãos, pensar melhor. É na igreja que a nossa mente vai ser colocada no lugar, espiritualmente falando, né? E nós estamos aqui exatamente para cumprir o nosso chamado. No caso aqui dessa noite, nós temos 4 a colocar na linha, caso não estejam, né? 4 chamados em um versículo. O povo ficou cativo vários anos, mas Deus traz uma mensagem de esperança a esse povo, consequentemente, né? Muitos anos depois a nós. Levante-se, resplandeça, porque já vem a sua luz e a glória do Senhor está raiando sobre você. Agora, já foi falado, é comigo e contigo. Qual será a minha e a sua atitude, né? A verdadeira transformação, irmãos, não vem do esforço humano, vem da glória de Deus sobre a nossa vida. Muitas vezes a gente pensa, né, que é porque eu fiz isso, é porque eu pensei assim, é porque eu tive essa ideia. E na verdade, irmãos, tudo é para a glória de Deus. Tudo é para a glória de Deus. Concluindo, Isaías 60, verso 1, irmãos, ele revela uma sequência espiritual poderosa. Levantar-se, resplandecer, entender que a luz do próprio Deus está conosco para manifestar a glória do Senhor. Então, fica um versículo, 4 chamados. Se você já se levantou, glórias a Deus, continue fazendo a vontade do Senhor.
Se ainda não tomou essa atitude, hoje você tem essa oportunidade de mudar, de reorganizar a sua vida espiritual. Para encerrar, irmãos, não espere que tudo melhore para você se levantar, tá certo? Não espere. Muitas vezes nós esperamos a circunstância perfeita para fazer a vontade de Deus. Meu irmão, se você está ouvindo uma palavra como essa, de ânimo para a sua vida, e você precisa tomar essa atitude, não espere tudo melhorar, porque quando nós saímos da igreja pensando nas coisas de Deus, o inimigo vê a gente saindo da igreja e está pensando em nos derrubar mais ainda. Então não podemos vacilar. Levante-se, porque Deus ele já está agindo na sua vida. Levante-se, porque a luz de Deus ela já chegou, né, irmãos? E levante-se, porque a glória do Senhor está sobre mim e sobre você. Nessa noite, não quero me demorar mais, só quero fazer uma breve oração por nossas vidas, para que seja, né, irmãos, reorganizado o chamado de Deus em nós, para que possamos cumprir o nosso chamado e fazer a vontade de Deus em nome de Jesus. Você pode curvar sua cabeça, vamos orar? Vamos orar em nome de Jesus. Soberano Deus e eterno Pai, graças nós te damos, Senhor, por mais esse dia na tua casa, na tua presença, e primeiramente, Senhor, pedir perdão, pois muitas vezes, Pai, nós não estamos cumprindo, Pai, o nosso chamado ou aquilo que o Senhor determinou para nós, estamos meio perdidos ou meio distraídos, e que nessa noite, Pai, nós possamos reorganizar o nosso pensamento no Senhor, nas coisas do alto. É claro que temos uma vida, Senhor, natural, e o Senhor entende isso, mas o que nós não podemos deixar acontecer é que o natural venha sobrepor o espiritual. Então nos ajuda, Pai, a cada dia. Sabemos que o Teu Santo Espírito nos conduz. Sabemos que o Teu Santo Espírito, Pai, Ele ministra aos nossos corações, que nós possamos ter um coração obediente, que nós possamos refletir essa luz que o Senhor já envia, Pai, para nós, que o Senhor já enviou para nós. E louvamos ao Senhor, Pai, por mais essa oportunidade de poder organizar a nossa vida espiritual. Então, Senhor, nós queremos, além de te pedir perdão, agradecer, Pai, pelos pastores que instruem as nossas vidas, agradecer pelos irmãos de caminhada que têm nos fortalecido no Senhor, agradecer pela igreja que congregamos, que prega uma palavra verdadeira, uma palavra em sua essência, sem mistura e sem modismo. E queremos agradecer, Pai, por tantas bênçãos que o Senhor tem feito em nossas vidas. No nome santo de Jesus, é com o coração grato, Pai, que nós queremos aqui agradecer e dedicar toda a honra, toda a glória ao Senhor Jesus. É assim que oramos, agradecemos e as palmas glorificam ao Senhor.